seja muito bem-vindo à nossa aula de tópicos em computação 1. Eu sou o professor Fabrício. Devido ao feriado, você deve estar vendo esta aula gravada, né? Então nós não teremos essa aula ao vivo, mas fique bem à vontade para poder enviar as suas dúvidas através do seu portal, através do estúdio. Qualquer dúvida que vier, responderemos assim que possível. Fique bem à vontade, tá bom? Aproveite a aula. Vamos falar de um tema bastante interessante hoje, né? Um tema bem atual e que é de bastante preocupação de todos os arquitetos de software, engenheiros, gestores de TI, de forma geral, fábricas de software, desenvolvedores de produtos e serviços, que é a experiência do usuário. Como que a gente faz para que os nossos usuários tenham boas experiências com o uso dos nossos softwares, com o uso dos nossos produtos? Então, isso é um grande desafio da atualidade. E para começar a aula, vamos iniciar então com uma frase, como de praxe. Essa frase é do Philip Kotler. Ele é um professor e escritor americano e ele diz que a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Pode parecer chover no molhado, pode parecer óbvio, e o óbvio, às vezes, ele é irritantemente simples, mas é exatamente isso. Clientes satisfeitos, eles são responsáveis por trazer novos clientes. Clientes satisfeitos, ou aqueles que são justos, honestos com a sua marca, são aqueles que fazem você crescer. São aqueles que vão elogiar quando o seu software estiver bom e vão fazer críticas e sugestões de melhoria porque eles acreditam e eles estão satisfeitos com o seu produto, mas entendem que ele pode melhorar. Então, por isso, essa energia gasta com a experiência do usuário. Como que eu monto algo que eu pense em quem vai utilizar. E não na forma mais fácil para eu desenvolver, na forma mais fácil para que eu possa colocar no mercado, não. Mas pensando na usabilidade, no meu público. E, obviamente, isso não é uma receita de bolo. Cada software, cada produto tem a sua particularidade porque tem o seu público-alvo. Muitas vezes são profissionais internos da empresa, são áreas, são setores, muitas vezes é para o mercado, um nicho de mercado muito específico, às vezes é aberto, público em geral, todas as idades, homens, mulheres, crianças, idosos. Então você tem que fazer um produto que desde uma criança até um senhor de idade ele possa utilizar. Não, meu produto, meu software é focado na área médica para médicos que estão atuando no setor ou médicos que acabaram de sair da residência. Opa, você tem um público-alvo. Normalmente vão ser pessoas que já têm uma certa sinergia com tecnologia, que têm habilidades na área médica, têm conhecimento sobre termos médicos. Tudo isso vai direcionando que tipo de experiência você quer dar para o seu cliente. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos dar início, então, contextualizando, Da onde que vem tudo isso? Mais uma vez, sempre nascendo com a transformação digital. Claro, a transformação digital fez com que a tecnologia evoluísse de uma forma muito vertiginosa, muito exponencial. A conectividade, a mobilidade, as pessoas podendo ter acesso a aplicativos, a sistemas em qualquer lugar, a qualquer momento. A convergência de tudo isso, então você não tem mais uma câmera para tirar fotografia, um computador em casa para utilizar a internet. Hoje você tem tudo isso num único dispositivo. Um único dispositivo móvel, você consegue fazer todas essas atividades que antes você precisava de um equipamento para cada um. Um equipamento para escutar música, um equipamento para ver um filme, um equipamento para acessar a internet, um equipamento para tirar foto. Então essa convergência toda jogou tudo isso num único aparelho. E obviamente a experiência do usuário ela é diferente. A experiência do usuário quando ele precisa pegar um equipamento para cada coisa e quando ele tem tudo isso num único dispositivo muda completamente. E você pode usar isso a seu favor. Essa é a ideia. Então, se antes você tinha dentro do seu sistema que pedir para o seu usuário tirar uma foto, salvar no computador, pegar essa foto, subir dentro do sistema, hoje você pode, por dentro do sistema, solicitar que ele tire uma foto. Como, por exemplo, empresas de seguro de carro, onde pelo próprio app
o usuário tira foto do veículo para poder fazer a pólice de seguro. Você não precisa levar em algum local para que alguém tire uma foto, você garante isso dentro do seu software, claro, usando outras tecnologias, como inteligência artificial, né, toda a parte de tecnologias emergentes que podem te auxiliar para garantir de que não há fraude, etc., né? Que é um outro assunto que a gente poderia discutir num outro momento, mas o fato é que essa convergência, essa mobilidade, essa conectividade, essa informação que está em todo lugar, criou novas necessidades. As pessoas não querem mais ficar se deslocando para fazer coisas simples. Eu não quero ir mais no cartório para reconhecer firma. Reconhece digitalmente, ó, eu tenho minha digital aqui, eu tenho meu reconhecimento facial, eu tenho meu reconhecimento de íris. Quer uma coisa mais validada do que isso? A assinatura, qualquer um poderia falsificar. Agora, a minha digital, a minha íris, o meu reconhecimento facial, o aplicativo consegue validar que sou eu que estou fazendo aquela transação. Então, além da facilidade, da redução da mobilidade, não da mobilidade tecnológica, mas da mobilidade de ter que você ficar se deslocando para vários locais, você consegue fazer tudo isso na palma da sua mão e de qualquer lugar. No aeroporto, da sua casa, da escola, de onde você estiver. Então, esse é o grande desafio que nós temos, que fomenta a experiência do usuário. E aí veio essa necessidade, nasceu a UX. O que é UX? É User Experience, ou seja, experiência do usuário, que são as empresas preocupadas, antigamente, em vender só produtos e serviços. Eu vou vender meu produto. Quer? Quer. Não quer? Tem quem quer. Não tem essa famosa frase? Né? Se não quer comprar, tudo bem, vai ter quem quer que compre. Bem, com o aumento da concorrência, isso mudou um pouquinho, né? Na verdade, isso mudou bastante. Ou seja, se ele não quer, talvez outros também não queiram. Mas por que, professor? Se uma pessoa não quer comprar o produto ou serviço, ninguém vai querer? Bem, antigamente, quando eu não queria comprar um produto, eu ficava sabendo, a minha família ficava sabendo, meus parentes próximos, talvez uma conversa com um amigo. Hoje, o que a pessoa faz quando ela não gosta de um produto? Ou quando ela é mal atendida, quando ela tem uma experiência ruim? Ela pega o seu celular, o que ela faz? Entra nas redes sociais e detona a empresa. Então, eu posso estar sendo influenciado por um comentário, por um vídeo, por uma reclamação de alguém que está do outro lado do mundo. Olha como muda completamente a forma da gente lidar com esse público. Além disso, criou-se camadas de serviço. Então, além de você ter um produto, você passa a ter camadas de serviço também. Então, se antes eu te vendi um carro e era problema seu fazer manutenção, agora eu quero que esse serviço também venha a ser feito comigo. Então, eu vou fazer um programa de manutenção recorrente com preço fixo, eu vou fazer um atendimento premium, eu vou ter uma oficina limpa, chão branco, paredes brancas, para a pessoa se sentir bem, né? Para que outros públicos venham. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, nenhuma mulher queria ir numa oficina mecânica, porque era um lugar que tinha já um preconceito de ser um lugar sujo, de ser um lugar muito masculinizado, né? Porque era muito bruto. Hoje, você pode ir dentro de uma concessionária e você vai ser atendido como se você tivesse ido num shopping. Sala de espera, com cafezinho, televisão, ar-condicionado, tudo limpo, todo mundo muito bem treinado. O que é isso? Isso é o produto? Não, isso é um serviço agregado ao produto. Porque só vender o carro não adiantava mais. Só vender carro não agregava o valor que o cliente queria. Porque a Fiat vende carro, a Ford vende carro, a Toyota vende carro, todo mundo vende carro. Como que eu vou me diferenciar? Então eu coloco uma camada de serviço, porque esse serviço é necessário. Todos os clientes têm que fazer esse serviço. Você tem que fazer manutenção no seu carro, você tem que fazer a revisão, você tem que trocar peças que são peças de desgaste, pneu, óleo e etc. Então por que não agregar esse valor para a minha marca? Isso aconteceu com a tecnologia da mesma forma. Eu não quero só vender o servidor, eu não quero só vender a máquina, eu quero prestar o serviço para você, eu quero agregar na camada de serviço. Então isso também mudou bastante. A medição da satisfação do cliente é um outro ponto, porque, como o exemplo que eu dei, hoje você pode fazer uma reclamação ou ler reclamações de toda a parte do mundo, né? Então os clientes estão se falando. Bem, apenas fornecer um grande produto não é mais suficiente, dei o exemplo do carro. E o mais legal,
é que parece simples, né? Fazer uma experiência do usuário, né? Fazer com que o meu cliente fique satisfeito. Isso é moleza. Bem, não é tão moleza assim, não é tão simples. Por que isso não é tão simples? Porque a gente está falando de ser humano. E cada experiência ela é diferente de um ser humano para o outro. Eu posso ter uma experiência com um produto ou um serviço fantástica. Eu achei fantástico. E você pode ter uma experiência similar e você achar ruim. Por que isso, professor? É porque a empresa não soube lidar com o cliente? É porque cada cliente tem a sua particularidade. Eu tenho a minha cultura, os meus gostos, a minha formação, o meu dia a dia, as minhas necessidades. Você tem as suas. Talvez para uma pessoa que, por exemplo, vou pegar o exemplo do carro ainda, que não gosta, não tem muito, né, não liga muito para carro, né, pro que o carro tem de desempenho, etc., ela vai focar no quê? Ela vai focar na beleza, ela vai focar na estética do carro, ela vai focar no atendimento, se foi bem atendido pelo vendedor, se não foi, num plano de manutenção, em custo fixo das revisões. Legal, é uma experiência. Talvez ela vá numa marca de carro por causa disso. Outras pessoas podem, por exemplo, ir para uma marca que é péssimo atendimento, que as concessionárias não são boas, mas o carro ele tem um motor turbo, potente, ele tem 9 airbags porque ele preza pela segurança. Aquele outro só tinha 2, só os obrigatórios por lei. Esse tem 9 e ele é um pai de família ou ela é uma mãe de família, viaja com os filhos, tem preocupação com a segurança, pega muito estrada. Veja que é diferente. O atendimento na concessionária para essa pessoa, essa primeira pessoa, é extremamente importante. Como ela é atendida. O serviço. Para essa segunda pessoa, isso não é o importante. O importante é o carro. O carro tem que ser potente e seguro. Veja que são experiências diferentes. Se essas duas pessoas forem na mesma concessionária, primeiro na concessionária A e depois na concessionária B, as duas terão experiências totalmente diferentes na visão delas, porque as necessidades são diferentes. A cultura é diferente, o dia a dia é diferente, o perfil é diferente, a criação é diferente, os valores são diferentes. Tudo isso influencia. Então são muitos fatores que influenciam a experiência do usuário. Então ela diferencia. E aí um cliente ele acaba preferindo uma marca ou outra pelas suas experiências. Brigas comuns como a gente vê. Não, estou fora de Apple, meu negócio é Android. Aqui Android o quê? Isso aí não é seguro. Usa Apple que não tem problema. É muito mais performático, é mais bonito. Qual é melhor? Não existe o melhor. Existe aquela que a sua experiência como usuário te proporcionou benefícios, né? Ficou alinhado com a sua necessidade. Isso é experiência do usuário. Né? Então, entender este público, né? Entender os hábitos e direcionar melhor o seu produto e o seu serviço é essencial. E isso vale exatamente para software. O que nós vamos usar? O Waze ou Google Maps? Essa é a pergunta. Qual é a experiência que você quer passar para o seu usuário? Tá? Então, as informações e as experiências elas estão totalmente ligadas. Como assim elas estão ligadas? Porque o consumidor mudou, os hábitos mudaram, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso em aulas passadas. A maior rede de hotel não tem quarto, a maior empresa de varejo não tem... a maior empresa de transporte não tem carro, a maior rede de hotel não tem quarto, o maior varejista não tem estoque, e a maior exibidora de filme não tem cinema, a maior criadora de conteúdo, a maior publicadora de conteúdo não cria conteúdo, ela usa conteúdo dos outros e assim vai. Então os modelos de negócio mudaram, tudo mudou. Mas o que tudo isso tem em comum? É a coleta dessas informações para fazer a experiência do usuário única. Então, independente da plataforma, eu uso Facebook, Airbnb, iFood, Netflix, Amazon Prime, esses softwares, essas plataformas, elas usam as informações que nós, clientes, passamos. Como que eu passo, professor? Usando. Quando você usa uma plataforma, você diz muito sobre você. Você diz muito sobre os seus hábitos. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você assiste uma série na Netflix ou em qualquer outra plataforma de streaming, como que você assiste?
você coloca no 1,5, no 2 para passar mais rápido, porque você fica muito ansioso para ver o final? Você adianta? Você pula, de repente, alguns episódios? Você assiste a introdução ou você pula a introdução? Você pausa em algum momento? Você volta? Você assiste com legenda ou sem legenda? Olha só, nessas poucas perguntas aqui, o tanto de informação e como a plataforma começa a te conhecer. Ela sabe que você tem um hábito. Você assiste em que dia da semana? Em que horário? Tá vendo como ela começa a criar uma persona, ela começa a criar como é a sua experiência com aquilo. Porque você é único. Eu posso ter um perfil totalmente diferente, gostar de outros estilos de séries e filmes e assisti-los de uma maneira diferente. E ela tem que conseguir adaptar a plataforma para os seus públicos. Ah, professor, mas ela não vai conseguir deixar todo mundo satisfeito. Não, ninguém vai. Não vai. Isso é impossível. É igual 0 absoluto e 100%, né? 0 e 100. Não existe. O que ela tenta fazer, obviamente, é atender ao máximo possível, baseado nas informações que ela pega sobre experiências do usuário. Mas, sim, ela não consegue atingir 100% de satisfação. Isso nenhuma plataforma, nenhum produto, nenhum serviço, ninguém vai conseguir, né? Você pode ter um valor muito alto, muito acima dos seus concorrentes, muito acima da média de mercado. Mas, obviamente, você não vai conseguir satisfazer todo mundo, né? Por isso que existe concorrência, isso é saudável, né? Isso é importante. Bem, o cliente, infelizmente ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, ele foca na experiência negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter um belíssimo atendimento, você pode ter um produto excelente, você pode ter acionado o suporte técnico, a garantia 10 vezes. 9 foram excepcionais, mas uma não foi legal. Você vai focar nessa experiência. É natural do ser humano. Então imagina que você vai num posto abastecer. O atendimento foi excelente, foi ágil, foi rápido, foi educado, foi cortês, o preço estava competitivo, estava excelente o preço. Mas na hora de pagar o cartão, você tem que descer do carro, andar até a conveniência, estava chovendo e frio, você estava sem blusa de frio, você se sentiu incomodado de ter que ir lá dentro fazer o pagamento e não ter como fazer o pagamento de dentro do carro. É um exemplo de experiência que estava vindo tão positiva e virou negativa. E adivinha o que o cliente vai focar? Ah, naquele posto lá eu não vou mais. Não, o atendimento lá é muito ruim. Ah, até que tem um preço bom. Aí o preço que preço excelente virou, até que tem um preço bom. O atendimento que era, nossa, que frentista educado, fantástico o atendimento, virou, o atendimento é bonzinho. Mas, então sempre vai ter um mas eu tenho que descer do carro, mas eu me molho, mas eu sinto frio, mas eu enfrento fila, entenderam? Isso é experiência, né? Então, normalmente, quando a gente fala de UX, ou seja, experiência do usuário, ou é tudo, ou é nada. Ou a pessoa gosta, ou a pessoa não gosta. Não existe, é difícil, né, o ser humano ter o discernimento de entender que naquele momento, ou às vezes nem era culpa da empresa, era de um parceiro. Quando a gente fala de UX, tem mais essa variável, porque você tem parceiros, você tem outras empresas, outras pessoas envolvidas. Fez tudo certo na sua empresa. Só que na hora de pagar, a maquininha de cartão, que é de uma outra empresa, estava com problema. Para o cliente, o problema é seu. Para o cliente, a experiência na sua loja, no seu produto, foi ruim. E é a mesma coisa com o software. Ah, mas é que eu uso um componente da Microsoft. O problema não é meu como cliente. Quem escolheu usar o componente foi você. Ah, mas é que o meu sistema ele faz uma integração com a Receita e a Receita estava fora na hora de emitir nota. O problema é seu. É tão simples quanto... Nossa, professor, que duro isso. É um mercado duro. E é por isso que a gente tenta cada vez mais fazer experiências boas com o cliente. E é difícil, porque todas essas variáveis elas são utilizadas por nós. Tá? Então não é só o seu cliente, você é cliente de muita coisa. E você faz isso que eu estou falando. Nós fazemos.
Porque nós temos experiências o tempo inteiro, o tempo todo. O dia todo você tem experiência como usuário. É usuário de um transporte público, é usuário de um aplicativo, é usuário de uma instituição de ensino, é o usuário de um sistema dentro de uma empresa. Você é usuário o tempo todo. E a sua experiência, ela é baseada nisso, em como você vê cada situação. E às vezes, como eu disse, você tem 9 situações excelentes. A 10ª foi ruim, as 9 parece que não valeram de nada. É duro, mas é a realidade. E assim é no mercado de software. E você, como engenheiro de software, vai ter que encarar isso. O cliente ele tem que perceber valor. Olha só, quando você vai no barzinho da esquina, na padaria, e pede um cafezinho, né? Na minha terra a gente chama de pingado também, né? Que é o café com leite, enfim. Pede ali um cafezinho, um café com leite, e você paga lá R$1,50. Por que você paga R$5,50, 6, 7, 8, 10, 12 reais no café na Starbucks? Ou em qualquer outra rede, ou numa cafeteria bonita, né? É porque o preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Então, o grande desafio da experiência do usuário é entregar valor e não preço. Porque preço é só preço. É só quanto vai ser pago. Esse custa 5, esse custa 10. Eu vou comprar o de 5 porque custa menos. Mas por que você está levando esse? Porque ele custa menos. Tá, mas mais por quê? Não, porque ele custa menos. Ele é mais barato. Tá, mas por que não o outro? Porque o outro é mais caro. Não tem conversa, não tem discussão. Simplesmente você leva o A porque o A custa menos. Porque você não está vendo valor, você está vendo preço. O valor é o quê? Quando você vai na Starbucks, é um atendimento, são as opções, é o ambiente, é a forma de ser atendido, é a forma de fazer o café feito na hora. São produtos que você não acha em todo lugar. Você tem um lugar para você sentar, entendeu? Então a soma de tudo isso gera valor. É igual quando você vai numa cafeteria, não precisa ser na Starbucks. A Starbucks é um exemplo porque é muito conhecida, mas quando você vai na cafeteria, o preço que talvez você paga no cafezinho, você comprava 1 quilo de pó de café para fazer em casa. Mas é o ambiente, é o serviço, é alguém te atender, alguém está fazendo aquele café. Você não está tendo trabalho de fazer. Você senta numa mesa que alguém limpou, você usa um talher que alguém lavou, você está ou mexendo no seu celular ou vendo um documento numa luz que alguém está pagando. Um café feito com uma água que alguém pagou, com pó que alguém pagou, numa máquina que alguém comprou. Então tudo isso gera um valor para quem está pagando. E aí o cara paga 5, 6, 8 reais num cafezinho, sendo que esse seria o mesmo preço de meio quilo de pó de café que ele poderia comprar no supermercado. Mas é porque ele não está olhando o preço, ele está olhando o valor. Tá? É a mesma coisa quando você compra uma Ferrari. Você não está comprando por preço, porque ela não vale aquele valor, né? De componente, de matéria-prima, de industrialização, ela não vale aquele valor. Milhões de dólares, milhões de reais. Mas o que você está pagando é valor, não preço. Por quê? Porque se você fosse olhar só preço, você não compraria. Se você tivesse condição, eu também não tenho. A gente não compraria. Mesmo que você tivesse ganhado na Mega Sena. Por quê? Você fala, não, é muito caro. Não vou pagar 2 milhões num carro que é similar a um outro carro que custa 20 vezes menos. Mas o que você está pagando ali? Valor. Qual que é o valor? Eu tenho uma Ferrari. Eu sou exclusivo. Você está pagando exclusividade, você está pagando diferenciação, você está pagando status. E isso é valor. E aí ela cobra os valores que ela cobra nos carros. Pela exclusividade. E não pela peça. Porque em peça, em mão de obra, ela não custa o que eles cobram pelo carro. Mas o que eles estão cobrando é valor. Assim como o cafezinho do Starbucks não custa para fabricar, para te entregar o valor, o preço que eles cobram. Mas eles estão te cobrando o quê? O valor de você estar tomando um café na Starbucks. Se você sair com um copo, com o logotipo da Starbucks, né, dizendo que você está tomando café da Starbucks. Então isso é valor. E quando a gente olha para o software, é isso que a gente tem que tentar fazer. E claro que no centro de tudo isso está o ser humano. Como nós já falamos aqui. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente para um determinado estímulo.
Então tem gente que, se tivesse os 2 milhões para comprar uma Ferrari, não compraria, independente do valor. Por quê? Porque o estímulo dele não é esse, mas talvez ele pagaria 200 mil numa Harley Davidson, porque ele gosta de moto. Entenderam? Para cada pessoa, ela tem uma experiência diferente. E com software é a mesma coisa. As pessoas também têm bagagens diferentes, que alteram a percepção. O que são bagagens? São experiências passadas, né? Cultura. Eu sou de uma região que valoriza mais A, que valoriza mais B. Né? Falando ainda de carro, que é o exemplo que eu tô trazendo aí desde o início da aula, talvez uma pessoa que tenha sido criada numa fazenda, pouco importa uma Ferrari para ela. Ela não se interessa pela Ferrari, porque ela quer uma Dodge Ram, ela quer uma caminhonete, ela quer uma F-150 Raptor importada dos Estados Unidos. Por quê? Porque a bagagem dela é diferente, a experiência, a cultura, a vivência, o local onde ela foi criada, tudo isso é diferente. Não é uma pessoa de um grande centro urbano, entendeu? É do interior, ou foi criada no sítio, nas fazendas. Então, todos esses inputs que nós geramos durante a nossa vida fazem com que a gente tenha experiências diferentes. E com software é a mesma coisa. Vai ter gente que vai reclamar, esse app aqui tem botão pequeno. Tem outros que vão falar, nossa, mas que botão grande? Por que um botão tão grande? Você acha que eu sou cego? Ok, mas tem gente que prefere o botão maior, tem gente que prefere o botão menor. E por que alguns preferem o botão maior? Por algumas razões particulares. Seja porque ela não tem problema de visão, ela não precisa de ter um botão tão grande, seja porque ela prefere usar um celular com uma tela menor, então um botão grande atrapalha, seja porque ela prefere cores mais vibrantes, ou porque ela prefere cores mais frias. Tudo isso vai mudar a experiência dela com o seu aplicativo, com o seu sistema. Complexo, né? Então, todos esses fatores que a gente vem falando mudam a experiência, né? E aí tem até uma imagem, talvez vocês já tenham visto, que é cuidado. A experiência já pode existir. Esse é um outro ponto que a gente não pode abandonar. Às vezes o nosso cliente ele já tem uma experiência prévia. Então veja que ali na foto eles já tinham um caminho. Né? As pessoas já faziam um caminho, a grama já estava morta de tanto que as pessoas pisavam ali. E mesmo assim eles fizeram a calçada em outro lugar. O que acontece? Ninguém usa a calçada. Todo mundo continua passando pelo mesmo lugar. Porque já existia uma experiência prévia. Então é importante a gente também olhar para aquilo que já acontece, para aquilo que já é hábito, aquilo que é cultural. Mudanças culturais podem acontecer? Óbvio que podem. Mas quantos produtos ou serviços não morreram no meio do caminho porque tentaram ir contra aquilo que era a experiência do usuário, que era hábito ou era cultura naquela região. E aí você simplesmente quer mudar. Não vai conseguir mudar. Ou é muito moroso. E assim é com o software. Se dentro da sua empresa eles já estão acostumados com um tipo de experiência, talvez você tenha que levar em consideração isso. Talvez não. Pode ser que seja uma experiência que eles estão tendo, mas ela é ruim. E existe necessidade de mudar. Ok. Mas muitas vezes é simplesmente porque não fizeram o raio da calçada na onde as pessoas já passavam. Porque as pessoas elas economizavam passos porque elas iam na diagonal, elas economizavam o andar. É uma experiência boa, né? Poderiam já ter aproveitado isso. Então, esse cuidado também a gente precisa ter, tá? Bem, e aí vem um termo muito falado, muito forte no mercado, que é a jornada do usuário. O que é jornada do usuário? Todo caminho ele tem um começo, né? Um meio e um fim. Assim como a gente vê os heróis, né, nos filmes da Marvel, da DC, né, todos esses heróis, os usuários eles usam na trajetória ferramentas e interagem com cenários e personagens para poder atingir o seu objetivo. É como se fosse um filme de herói, um filme de ficção. Né? E essa jornada ela carrega muitos detalhes, como a expectativa do usuário, a emoção, aquele momento, algum sofrimento, algo que ele precisa, até a realização, que é ele conseguir fazer o que ele quer. Professor, dá um exemplo disso? Claro. Imagine que a jornada de um usuário seja sacar dinheiro. Ele precisa fazer um saque de dinheiro. Essa é a jornada dele.
Então ele tem que ir até um local. O ATM, o caixa, tem que estar funcionando, tem que estar limpo. O local tem que estar seguro e bem iluminado. Tem que ter dinheiro lá. Não pode estar em manutenção. O leitor de biometria ou as teclas tem que estar em boas condições, limpas, higienizadas. O sistema tem que estar rápido. Tem que dar as informações corretas. Ele tem que sacar o dinheiro rapidamente. Então tudo isso são experiências. Se um desses fatores falhar, a experiência é ruim. E aí a jornada dele, a jornada do usuário, que era sacar dinheiro, ela é frustrada. Assim é com o sistema. Se a minha jornada é fazer um pedido de um lanche através de um aplicativo, essa é a minha jornada. E eu quero ter uma jornada boa, saudável, uma boa experiência. A minha jornada vai ser a emissão de uma nota fiscal dentro do sistema. Essa é a jornada. Então eu quero ter um sistema que automatize o máximo de coisa, que já puxa informações de fornecedor, já puxa os dados baseados no CNPJ, que já se conecta com o Cefaz, que tem uma interface boa, bonita, que me mostre alerta, que valide se o imposto está sendo calculado corretamente. Tudo isso é experiência. Se uma delas falhar, esse sistema é ruim. Aí, ó o sistema que a TI me entrega. Aí a experiência é ruim. Então, quando a gente fala de jornada, a gente está falando de tudo isso. Desde antes do usuário começar, porque ele já vai ter uma expectativa, até ele conseguir fazer o que ele precisa, né? Ele conseguir, ou não conseguir, né? Se ele tiver uma experiência ruim, pode ser que ele não consiga. É o que a gente vê aqui, ó. Né? Então aqui é o exemplo, a pessoa ela está utilizando ali um dispositivo, né? Um ATM, um caixa, e é onde ela tem uma série de fatores que estão ligados a isso. Tem o dispositivo, tem o que ela está pensando, tem a expectativa, tem como ela está vendo, a altura da tela, a usabilidade da tela, a usabilidade do touchscreen, o tipo de mensagem, as cores, o som, a luz, o momento, o barulho, a ansiedade dela, talvez o medo, porque alguém pode ver que ela está sacando dinheiro, alguém atrás colocando pressão porque a fila está grande e ela está sendo pressionada para sacar o dinheiro. Então veja que são muitos elementos, mas muitos elementos e alguns, ou boa parte deles, fora do nosso controle, né? Fora da nossa gestão. Então os elementos, quando a gente fala da jornada do usuário, basicamente são esses. É o protagonista, que é o próprio usuário, o enredo, que é como é a experiência antes, durante e depois dele realizar essa atividade, o cenário, que são os pontos que ele vai ter contato, por exemplo, o equipamento, um software, então ele vai ter contato com o computador, que vai ser um desktop, ele vai ter contato com o sistema operacional, ele vai ter contato com o sistema, que é um sistema em nuvem, então ele vai ter que ter contato também com a internet, quer dizer, o que ele usa, né? Que são as ferramentas. Os personagens, se outras pessoas vão ter que estar envolvidas, depende de que tipo de jornada que você vai estar fazendo. Vamos supor que você vai estar... você quer fazer a jornada do usuário para suporte ao seu sistema. Como que eu vou fazer um atendimento de um suporte para o usuário do meu sistema? Ele tem uma jornada. Ele vai interagir com o seu sistema de chamados, ele vai abrir um chamado, ele vai receber um e-mail, ou ele vai receber um SMS, um WhatsApp. Ele vai acompanhar isso como... Alguém vai ligar para ele, então ele vai ter que interagir com o telefone também, ele vai ter que interagir com uma ligação, a pessoa vai ser cortês, não vai? Então você consegue montar uma jornada e, em cima disso, analisar que pontos dessa experiência você precisa elevar, que pontos podem gerar frustrações no seu usuário. Então, quando você desenvolve um sistema, um app, você também tem que pensar nisso. Que pontos aqui podem gerar transtorno? Que pontos podem gerar problema? Eu consigo mitigar isso? Eu consigo trazer essa responsabilidade para mim, ao invés de deixar isso para o usuário? Entende? Eu vou ter que fazer o usuário entrar nas configurações do sistema do celular dele para mudar um parâmetro para permitir que eu grave. Pô, será que eu tenho que dar essa experiência para ele? Será que todos vão ter conhecimento para fazer isso? Será que isso não vai fazer com que eles tenham uma experiência ruim sobre o meu aplicativo? Será que isso não deveria ser um problema meu? Então, quando você monta a jornada, é uma história, realmente é uma história. É como que acontece a jornada do usuário. Então, quando a gente está desenvolvendo um sistema, é importante que na parte de experiência do usuário, isso seja feito para os módulos, para as funcionalidades, para que você entenda. Talvez você tenha que tomar decisões. Olha, aqui eu sei que tem um risco e eu vou assumir esse risco. E você sabe que vão ter reclamações sobre aquilo, mas paciência.
Talvez não vai ser o nicho de mercado que você quer atingir, talvez você vai acompanhar, você vai monitorar, botar indicadores, né? Quantas pessoas estão reclamando sobre essa funcionalidade? É 0,1% dos usuários. Ok. Até 2% eu vou conviver. Bateu 3%, opa, acende uma luz vermelha. Tem muita gente reclamando. Vamos investir em melhorar esse ponto. Então você consegue, pela experiência do usuário, saber. Você acha que a Netflix não tem gente reclamando de coisas que você gosta? Com certeza, tem coisa que você gosta na plataforma, no Spotify, no Netflix, que tem gente que não gosta e que está reclamando. Mas por que eles não mudam? É porque é uma questão de matemática. Eu não vou mudar uma funcionalidade que 98% das pessoas gostam por conta de 2% de pessoas que não gostam. Agora, se eu tenho 10%, 15%, 20% reclamando, a chance do restante também estar insatisfeito é grande. Então, isso é a experiência do usuário. Não é só você ir lá e fazer de qualquer jeito o seu software, você entregar o seu aplicativo de qualquer maneira. Você tem que entender que as pessoas vão usar, e elas têm que usar bem, porque elas vão vender o seu software para os demais. Elas vão falar bem, elas vão dar 5 estrelinhas lá no Google Play e na Apple Store. Eles vão botar um comentário lá, dizendo que o seu aplicativo é muito bom. Eles vão falar com o seu chefe que a TI é muito boa. Eles vão falar com o diretor da empresa que, olha, esse engenheiro de software, esse designer, esse arquiteto, esse gestor de TI, enfim, realmente ele mudou a empresa, ele trouxe uma experiência diferente para a usabilidade dos sistemas. Entenderam onde que é o ponto? Então é muito importante olhar para essa experiência do usuário. Vamos dar uma olhadinha em 2 experiências para o mesmo serviço. Olha só, quando a gente fala de produto, né? A gente está falando de experiência do usuário, parece coisas muito complexas, mas olha só. Imaginem este bilhete. Bilhete aéreo, né? Aqui no caso é um exemplo da Delta Airlines, mas poderia ser de qualquer companhia aérea, só um exemplo. É fácil achar informação aqui? Não, não é fácil. Talvez quem já tenha viajado e viajado pela própria Delta, enfim, ou viaje bastante, consegue se achar fácil. Mas é um monte de número, um monte de letra, um monte de código. É difícil. Vocês já imaginaram uma pessoa de idade, por exemplo, viajando pela primeira vez, pegando um bilhete desse? O que você acha que a pessoa vai fazer? Como vocês acham que vai ser a experiência dele no aeroporto? Eu acho que não vai ser das melhores. Agora imagina se esse mesmo bilhete fosse assim. Aqui estão as mesmas informações. Aqui é o mesmo o mesmo objetivo, mas com uma experiência diferente. Mudando o quê? Mudando a interface do usuário, mudando como ele interage. Então eu mexo na interface, que é o famoso UI, User Interface. Então eu mexo na interface do usuário para melhorar a experiência dele. Então eu mostro de uma maneira diferente para mudar a experiência dele. Com certeza a experiência no bilhete 2 vai ser muito mais assertiva do que no bilhete 1. Professor, mas 100% das pessoas? Não, pode ser que alguém não entenda que aquele hominho carregando a mala seja para dizer que às 2h45 você tem que ir para o portão de embarque. Ok, pode ser que tenha alguma dificuldade ainda e a experiência de um número seja ruim. Mas com certeza a experiência ruim vai ser de um número muito menor de clientes. E aí as necessidades também vão mudando, né? Legal, eu tenho um bilhete com uma interface muito bonita, mas ela não poderia ser também prática? Qual que é um dos problemas que os clientes têm com bilhetes de passagem aérea? Não cabe em lugar nenhum aquele troço. Você não consegue botar no bolso da camisa, você não consegue botar no bolso da calça, porque ele é grande, você tem medo dele rasgar, você tem medo de apagar o que está ali, é horrível. Então aqui é uma visão de por que não fazer um bilhete em formato de cartão. Todo mundo, ou uma grande maioria, vai ter uma carteira onde ela pode colocar cartão de crédito. Por que não um bilhete do tamanho de um cartão, onde a pessoa possa usar a sua própria carteira para guardá-lo enquanto espera no aeroporto? Pronto. E assim como pode colocar no bolso da camisa, porque o bolso da camisa já tem um tamanho adequado para colocar um cartão. É do tamanho de um cartão de visitas. Então veja que é preciso olhar para o cliente, é preciso olhar para a experiência do cliente. Né? E assim como essa ideia, tem N outras. Aqui eu estou fazendo analogia com algumas outras áreas para ficar mais fácil,
para vocês entenderem que no software é a mesma coisa. Será que se eu tirar aquele botão, se eu mudar, se eu colocar uma opção a mais, se eu inverter, se eu colocar uma outra cor, se eu destacar, né, o que é erro eu boto em vermelho, o que é bom eu boto em verde, professor, isso é óbvio. O óbvio é irritantemente simples, mas as pessoas não fazem. Um erro em verde, um erro em azul, gente, é erro, é vermelho, é alertar, é piscar, é falha, entendem? Então, como é a experiência do usuário? Nossa, mas isso aqui está em azul, mas será que é erro? Mas está escrito que é erro, mas será que é um erro mesmo? Mas não está em vermelho? Porque na nossa cabeça nós já temos o usuário, o cliente tem essa experiência. Então é a mesma coisa, quando você pega um bilhete de passagem aérea, você quer colocar no bolso, você quer colocar na carteira, mas não cabe, que a tosse é desengonçada, é grande, é ruim. Então tudo isso precisa ser avaliado para que você tenha uma experiência melhor. E esse tipo de mudança pode e vai trazer novas receitas, novos elogios, novos clientes, porque a pessoa tendo uma experiência boa, inevitavelmente ela vai, mesmo que ela tenha que pagar um pouquinho a mais para ter o teu software, para usar o seu produto, para usar a sua companhia aérea, ela vai pagar. É claro que o preço não pode ser é o dobro do preço porque agora é em formato de cartão. Isso não existe também, né, gente? Vamos ser bem realistas. Mas é fato que isso é um estimulador para que os clientes usem mais o seu produto, o seu serviço. Aqui um exemplo de uma companhia de seguros, né? Eu tinha mencionado até este exemplo, que ela usa o aplicativo, né, para fazer o seguro. Então o cliente não precisa mais levar o carro até uma oficina, uma agência para fazer a vistoria. A vistoria veicular ela é feita online, ela é feita pelo aplicativo. Tá? Então aqui na apresentação vai ficar o link, depois assistam esse vídeo, mostra na prática o funcionamento desse aplicativo. Mas o objetivo é exatamente esse que nós estamos falando, é realmente mudar a experiência do usuário, é fazer com que o usuário ele tenha boas experiências. E aí o cliente ele é fidelizado, eles se tornam divulgadores da sua marca, eles são os melhores marqueteiros que existem, né? Mas também são os melhores para detonar a sua marca, se eles não gostarem. Então você tem que equilibrar tudo isso. Aumenta o consumo, né? Aumenta o uso, no caso, se for um app, um software que você vende, com certeza vão aumentar o número de clientes querendo usar, porque outros clientes elogiam. Serve de baseline para outros produtos ou serviços, ou seja, serve como base, padrão para os outros produtos. Então, se você tem um app, você vai criar um segundo, um terceiro, um quarto, você já usa essas boas experiências como base para fazer os seus novos produtos. Fica mais fácil, né? É assim que a Netflix faz, é assim que a Amazon faz e outras grandes empresas. E seu produto pode virar referência, claro. Se os clientes estão elogiando, significa que naquele mercado você é muito bom. Você é competente no que você faz naquele nicho de mercado. Então o seu produto vira referência para aquele público, para aquele tipo de cliente, né? Então isso é muito legal. Principalmente para quem quer inovar, para quem quer abrir uma startup, montar um produto, colocar no mercado, quem sabe até vender essa startup no futuro para uma grande empresa. Claro que a experiência do cliente é o que conta. Porque o produto, teu concorrente pode fazer igual, pode te copiar, né? Mas a experiência que o cliente tem não dá para copiar. Então, no final das contas, o UX, essa experiência do usuário, ela é a compilação de uma série de fatores. É o design? Sim, é o design, tem que estar bonito. É a arquitetura da informação? Óbvio, eu tenho que ter a informação da maneira correta, escrita corretamente, no lugar certo, que faça sentido. É o design de interação? Obviamente, tem que ter os botões no local certo, tem que ser fácil, tem que pensar na mobilidade, tem que pensar no dispositivo que a pessoa vai usar, é um ATM, é um computador, é um notebook, é um celular, é um tablet, são vários diferentes, e aí vem a usabilidade, tem que ser fácil de usar. Né? Tem que fazer pesquisa? Tem que fazer pesquisa, tem que escutar o teu usuário, feedback, melhoria contínua, é um ciclo que nunca se acaba, porque a experiência ela muda. O usuário que estava satisfeito hoje, amanhã ele pode estar insatisfeito, porque a necessidade também pode estar mudando. Né? Imagina um aplicativo de banco que era muito elogiado, veio o Pix, aí o banco não colocou o Pix no aplicativo. Você acha que o usuário ainda vai estar satisfeito? Não, ele vai reclamar porque falta o Pix. Então mudanças externas também fazem a experiência do usuário mudar. E a estratégia de conteúdo, que é você colocar conteúdo que chame atenção, conteúdo que agrade, que faça com que o seu cliente
queira cada vez mais utilizar o seu produto ou o seu serviço. Um ponto que a gente precisa destacar é o UX Design. Né? O UX Design, que é o design, né? O desenho da experiência do usuário, ele é uma abordagem para a gente resolver os problemas de forma interdisciplinar, ou seja, olhar todos aqueles fatores que influenciam a experiência. Tá? Só que é fato que o UX ele não é desenhar sua tela bonita. Ele não é só fazer algo simples, vou fazer tipo o Google, só uma barra com um campo para dar um pesquisar. Não é só isso. Né? É fazer algo fantástico. Né? Só que você precisa pesquisar o público. Então você não pode fazer algo fantástico sem pesquisar o público-alvo, porque ele é fantástico para você. Mas pode ser que ele não seja fantástico para o outro. E ele também não é uma ideia mágica. Né? Isso aqui vai revolucionar o mundo, isso aqui... Gente, UX é realmente ouvir a necessidade. E talvez a necessidade do usuário, ela é simples. Talvez o que ele quer é simplesmente ter um botão que ele não tinha no app. É que ele clique, ele tem uma opção de imprimir. Às vezes é isso. O que ele quer no seu sistema é um botão de imprimir. Mudou a experiência dele. Porque antes ele tinha que pegar aquele arquivo, copiar, colar no Word, e no Word mandar imprimir. Ele poderia fazer isso dentro do seu sistema? Então veja que às vezes a experiência do usuário não é algo mirabolante. Às vezes é algo simples. Você só vai saber se você ouvir. Por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Para a gente ouvir mais do que a gente fala. Então a gente precisa ouvir o usuário. Professor, mas sempre ele vai ter razão? Talvez não. Talvez seja uma minoria que quer uma funcionalidade. Aí, claro, aí tem toda aquela análise que a gente já conversou. Mas fato é que você tem que ouvir. É a necessidade do seu cliente, a necessidade do seu usuário que vai fazer você fazer as alterações dentro do seu software. Um ponto de destaque é que UX e UI são coisas diferentes. Como eu já tinha comentado, o UI é a interface, é o design, é a cor, é o layout. E o UX é a experiência. É como ele usa, o que ele precisa de funcionalidade, se ele gostou ou não da experiência. Não é se o botão é grande ou pequeno, isso é a aparência. Elas são complementares. Isso é importante de dizer, que a experiência do usuário e a interface do usuário, elas se complementam. Por quê? Porque para ter um, eu uso o outro. E não adianta eu tentar atacar a experiência do usuário se eu disponibilizo para ele um app feio. Um app que as cores são chamativas, dói a vista de olhar aquele aplicativo. Então, claro que a aparência, ela conta muito. Então, quando a gente fala do desenho, a gente tem que ter todo debaixo desse guarda-chuva a interface. Então, o desenho, o design, ele faz parte da experiência. Ele é um dos fatores que fazem com que a experiência seja boa. É um aplicativo agradável aos olhos. Ele é bonito, ele tem cores bonitas, né? Então, é um aplicativo que eu tenho gosto de usar, eu tenho prazer de usar, né? Eu consigo ficar olhando para ele ou utilizando durante um bom tempo, então eu tenho engajamento naquele aplicativo. Então, claro que isso faz parte da experiência, isso muda a experiência, mas não é só isso. Né? Acho que já ficou claro para vocês que não é apenas isso. Né? Um ponto que a gente também precisa destacar aqui, já indo para o finalzinho aí da nossa aula, é ficar atento para 3 pontos para ter boa experiência. É a utilidade, usabilidade e desejabilidade. Eu acho que é quase uma conclusão do que a gente vem falando. Eu preciso disso, eu consigo usar e eu quero usar. São 3 pontos, são 3 perguntas que devem ser feitas para que você consiga descobrir se o seu usuário vai ter uma boa experiência. Não adianta você colocar um botão que ele não precisa, que ele não deseja, que não é útil, que não serve para nada, ou que ele já podia fazer de uma outra forma mais fácil. É igual aquela rua que vocês viram, que eles criaram uma rua reta, sendo que o usuário só queria ir para o lado. Então, assim, é útil? Pode até ser útil, mas eu desejava? Não, eu só queria ir de lado, é mais rápido. Então, cuidado com isso. Então, essas 3 perguntas, elas precisam ser respondidas quando a gente fala de experiência do usuário. Né?
Aqui é um caso clássico, né, de design e de experiência. Obviamente, o design do ketchup da Heinz no modelo tradicional, ele era mais bonito, clássico, né? Mas como era a experiência? Você tinha que ficar batendo, né, no fundo para sair o restinho do ketchup. O que eles fizeram? Mudaram a embalagem, onde ela fica invertida, porque aí o conteúdo desce, fica mais fácil de você tirar o ketchup, e a sua experiência ficou muito melhor. Então, UI, ou seja, a interface do usuário, se eu só olhasse para ela, talvez eu venderia só o primeiro modelo, que é o design. Mas quando eu olho para a experiência, talvez eu prefira o segundo. E é isso que eles fizeram. Eles mudaram e eles deram preferência pela experiência do usuário e não tanto pelo design. Então eles tiraram o design clássico, que era uma marca registrada deles, né, o formato do ketchup, para a experiência, para aquilo que o usuário realmente precisava. Eles escutaram o que os clientes queriam. Então o UI é importante, volto, repito, friso mais uma vez. É importante que tenha uma embalagem bonita, veja que ela é bonita, ela segue um padrão, bem legal. Mas não é tudo. Por quê? Porque não adianta ser bonito e não ser funcional. Ser bonito e eu não precisar, ser bonito e não me atender. Então a experiência ela é muito mais do que o visual. Bem, eu acho que isso está claro já, né? Vamos para alguns cases. Caso Jeep, né? A Jeep é muito famosa pelo mundo off-road, né? E só que por conta disso, normalmente onde as pessoas levam os seus carros não tem internet. Mas mesmo nos ambientes offline, né? O que ela fez? Ela conseguiu trabalhar uma série de funcionalidades para que funcionasse de forma offline no site. Então ele carrega dentro do celular um monte de funcionalidade que ajudam as pessoas que estão sem conexão à internet. Então ensina a montar barraca, ensina a fazer fogo, ensina a filtrar água, uma série de coisas que pessoas que estão acampando, fazendo trilha, precisam, e que se ela não souber fazer e fosse buscar, ela não conseguiria porque não tinha internet. Olha que legal! E quem fez isso foi uma empresa de carros. Isso é pensar na experiência do usuário. Isso é agregar valor, agregar serviço ao produto. Ela poderia, eu vendo carro. Se o cara não sabe fazer fogo, o problema é dele. Se o cara vai querer ir pro meio do mato e não sabe armar a barraca, montar as coisas, o problema é dele. Eu quero vender carro. Mas o que eles fizeram? Eu vou dar uma experiência diferente para o meu cliente. O meu cliente compra o meu carro para ir para locais onde não tem internet. Como que eu posso ajudá-lo? E ela montou este produto e agregou isso, esse valor ao carro. Muito legal, né? Uma experiência também que parece tão simples, tão boba, mas que tem um efeito tão bacana, é quando você está sem internet no Google Chrome, não é? Todo mundo deve conhecer aí o famoso joguinho do dinossauro. Então, quando você está offline, o que o Chrome te permite? Que você jogue. Ele deixa você ir se distraindo até a sua internet voltar ali com o joguinho do dinossauro. Parece um negócio tão bobo, tão sutil, mas pensa na experiência do usuário. É muito diferente de um navegador que não faz nada, que só dá um erro feio na tela. Ele, além de te avisar que você está offline, ele deixa você brincar um pouquinho ali, jogar um pouquinho, enquanto a sua internet não volta. Muito legal, né? Outro caso, até fiz essa provocação no início da aula, né? Você usa o Waze ou você usa Google Maps? Isso é a experiência do usuário. Qual é melhor, pessoal? Não tem melhor. A rota é a mesma, o mapa é o mesmo, a cidade é o mesmo, o caminho que você vai fazer é o mesmo, a estrada não muda porque você mudou o aplicativo. Mas por que algumas pessoas preferem o Google Maps e outras preferem o Waze? Ou até mesmo outros aplicativos? Experiência. Experiência. É como eu tive experiência com aquele aplicativo. E um dos fatores que fazem com que a gente tenha experiências diferentes, tá, é um conceito chamado gamification, ou gamificação. E esses aplicativos, eles costumam utilizar esse tipo de recurso. O que é a gamificação? É você trazer os conceitos dos games, de jogos, para os apps, para o seu sistema. O Waze faz isso. Quando você
vai contribuindo, você vai colocando que tem acidente, que tem polícia, que tem obra na pista, você vai ganhando pontos e esses pontos você vai subindo de nível. E conforme você vai subindo de nível, você vai tendo acesso a bonequinhos diferentes, a avatares diferentes. Quando você ajuda a editar um mapa, colocando uma rua que antes não existia, uma rua nova, para que eles coloquem, complementem o mapa, tudo isso faz com que você ganhe esses pontos. E esses pontos fazem com que você suba de nível. Isso gera engajamento, isso gera experiência do usuário e engajamento. O que é o engajamento? É usar cada vez mais. Então a pessoa usa o Waze porque ela quer ser o Waze Master, porque ela quer ter o avatar do dinossauro, porque ela quer ter o bonequinho azul, porque... Entendeu? É a disputa do game, como se fosse um jogo mesmo, de videogame. Né? Então é por isso que chama gamification, ou seja, gamificação. É você trazer os conceitos dos jogos para dentro dos sistemas. Então fica aí como uma dica também para que você possa olhar quando você for falar de experiência do usuário para os seus produtos, os seus serviços. Dá para usar gamification? Se der, use, porque é muito legal. E diversas outras plataformas usam, por exemplo... O Duolingo, que é uma plataforma de aprendizado de outras línguas, né, de idiomas, também usa gamification. Você vai passando como se fossem fases. Então você vai para a primeira fase, passou, vai para a fase 2, fase 3, vai ganhando ali os seus pontos e você vai mudando de fase conforme você evolui o seu aprendizado. O outro, o Samsung Health, né, que é para saúde, monitorar a saúde das pessoas. Então, conforme você vai caminhando, você vai fazendo exercício físico, você vai ganhando pontos. E você vai se comparando com outros usuários da plataforma. Se você está em primeiro, se você está em segundo, em que posição você está no mundo, na sua cidade, no seu país, etc. E isso vai gerando um engajamento. As pessoas vão usando cada vez mais os aplicativos e a experiência do uso ela é muito bacana. E aí a pessoa quer usar aquele. Por que eu não quero usar o Maps? Não, porque eu quero contribuir. Eu quero virar lá o Waze dinossaurinho, eu quero ganhar o Waze do zumbi, eu quero ser o Waze top 5 da minha cidade. E aí aquilo vai gerando um uso maior, porque a experiência de uso ela vai sendo melhorada com o gamification. Mesmo que talvez uma experiência ali, um detalhezinho no Google Maps seja melhor no da Apple, que eu não me recordo o nome, acho que é o iMaps, seja melhor, no Open Maps seja melhor, mas no Waze eu tenho avatar. No Waze eu contribuo. E aí no final do dia ele me manda um relatório. Você ajudou 1000 pessoas com o que você avisou. Porque você avisa, né? Tem acidente na pista, tem obra. E aí depois ele te fala, obrigado, você ajudou mais 150 pessoas com o que você fez. Aí você se sente orgulhoso. Sabe o que é isso? Experiência do usuário. Então gamification é um poderoso conceito a ser aplicado nos sistemas, tá? Principalmente se você vai fazer sistemas para vender, né, aplicativos. Para finalizar, então, fica a recomendação de 4 livros, Design Centrado no Usuário, né? Então bem voltado em como você deveria montar o design da sua aplicação, do seu sistema, com foco no seu cliente. Gamification, acabamos de falar, né? Então como trabalhar gamificação. O design do dia a dia, como fazer algo realmente útil para o teu usuário, algo que faça sentido. E Sprint, o método usado do Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Então, para que você consiga aplicar ideias, pegar ideias, feedbacks com seus usuários e você possa testar e validar rapidamente. Se não deu certo, você já passa para a próxima. Então, é um modelo que o Google usa. Por isso que às vezes a gente vê uma funcionalidade, entra no Gmail, depois ela sai, entra no Google Fotos, depois sai. É porque ela está testando, ela testa, vê o feedback do usuário, se não for bom, ela cancela, ela desfaz aquela funcionalidade. Tá? Então ficam essas 4 recomendações, com certeza tem N outras, tá? Vocês vão encontrar nas plataformas de venda de livros ou de e-books diversos livros sobre o tema, tá? Se vocês procurarem por experiência do usuário, UX, UI, design, gamification, tudo isso, vocês vão ter uma vasta literatura sobre o tema, tá bom? E para fechar, eu deixo um último recado. Surpreenda o seu cliente. Tá? Não importa se o seu cliente é um cliente interno, se é um cliente externo, surpreenda. Né? Eu acho que, obviamente, você tem que escutá-lo, é super importante. Use isso como um insumo e
traga algo que talvez ele não espere. É a melhor experiência que nós podemos ter, não é recebermos o que a gente espera, é receber o que a gente não espera. Ultrapassar a sua expectativa. Né? Você receber como cliente algo que é mais do que você desejava, é mais do que você precisava, é mais do que você imaginava. Agregou muito mais valor, um valor que talvez você nem pensava em ter. Essa é a melhor forma de fidelizar os seus clientes, seja interno ou seja clientes externos. Obrigado pela aula, espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.